Olá pessoal, aqui é o professor Luiz. O tema de hoje será cálculo de pH. Bom, para iniciarmos, vamos falar um pouquinho sobre o que vem a ser o pH. A sigla pH significa potencial hidrogênio iônico. E como é calculado o pH de uma solução, por exemplo? Ela é calculada a partir da concentração de íons H+ presentes na solução. E que expressão matemática utilizamos para calcular o valor do pH? Utilizamos o cologaritmo, ou seja, o antilog ou menos o log da atividade dos íons hidrônio presentes na solução, ou o H+ ou o H3O+, que está presente dissociado na solução. Beleza, com isso obtém o que? Obtém uma escala numérica, um valor numérico que normalmente vai de 0 a 14. E o que isso traduz? Traduz a acidez ou a basicidade, também conhecida como alcalinidade da solução. Aqui a gente tem uma escala de pH com algumas substâncias bem conhecidas no dia a dia. Está aqui, representando a substância ácida, está aqui o famoso limão Tahiti. Ele tem ali o pH por volta de 2, 2,5. Representando uma substância neutra, temos aqui a nossa conhecida água mineral, que normalmente está em torno de 7, podendo ter uma pequena variação. Água neutra mesmo, com pH 7, só a destilada. Representando a substância altamente alcalina, altamente corrosiva, está a soda cáustica. Bom, sem muita enrolação, vamos fazer aqui um primeiro exercício de cálculo de pH. Um ácido HCl com concentração igual a 0,001 mol por litro. Qual é o pH dessa solução então? Primeiro, pessoal, vamos ter que lembrar uma questão de dissociação iônica ou ionização, segundo a definição do que é um ácido por Arrhenius. O HCl em água vai liberar como íon que é o H+, o hidrogênio iônico, mais Cl negativo, cloro negativo, o ânion cloro. Bem, aqui olha a proporção aqui. 1 mol de HCl vai liberar 1 mol de H+, e também 1 mol do ânion cloreto. Bem, o HCl, como é um ácido forte, 100% das moléculas de HCl vão formar íons H+. Então, se a concentração do HCl é 0,001 molar ou mol por litro, vai formar exatamente 0,001 molar de íons H+. Então, é essa concentração que a gente vai utilizar para calcular o pH. Então, como é que se calcula o pH? O pH é calculado com a relação pH igual a menos log, o antilog ou colog da concentração de H+. Então, o pH fica sendo, nesse caso, o menos log de 0,001. O pH, então, vai ser menos log, convertendo esse valor aqui a 0,001 para a notação científica, fica sendo 1 vezes 10 a menos. Está aqui, menos 1, menos 2, menos 3. A menos 3. E adivinha qual vai ser o valor do pH? Pegando aqui, esse expoente, o valor do pH que a gente chega vai ser 3. É o próprio expoente. Professor, mas como assim? Aqui é negativo, passou a ser positivo. Exatamente, porque menos com menos é positivo. Então, qual é o valor do pH? Para esse caso, valor 3, uma solução bem ácida. Outro exercício. Qual é o pH se um ácido tem concentração 0,05 mol por litro? Bem, primeiro vamos ver que ácido é. Ácido sulfúrico. É um diácido, olha só. Tem 2 hidrogênios por cada molécula desse ácido. Bem, segundo a teoria de Arrhenius, o ácido sulfúrico em água tem que liberar aqui íons H+, e também o ânion, no caso SO4, 2-. Porém, cada molécula desse ácido libera 2 H+, então ele é um diácido. Segue o seguinte, cada mol dessa molécula vai liberar 2 mols de H+. Isso quer dizer que
se eu tiver 0,05 molar do ácido sulfúrico, vai liberar o dobro de H+. O dobro de 0,05 é 0,1 mol por litro. E é essa concentração que precisamos para calcular o pH. Bora lá. Se o pH é igual ao menos log da concentração de H+, então o pH vai ser o menos log de 0,1 molar. O pH vai ser, então, o menos log desse valor transformado em potência de base 10, 1 vezes 10 a menos 1. Uma casinha andada ali após a vírgula. Então, o valor vai ser, o expoente aqui, ó, 1. Lembrando que menos com menos dá mais. Qual é o valor do pH, então? pH é 1. Solução muito ácida. Aqui vale lembrar, pessoal, que o resultado é o próprio expoente quando aqui, ó, for 1. E se aqui aumentar para 2, para 3, aí diminui um pouco o valor do resultado. Mas aí você tem que ter o valor do logaritmo no problema, ou então calcular através de uma calculadora. Beleza? Relação de pH com o pOH. Bom, pessoal, antes de começar a falar sobre a relação do pH com o pOH, precisamos lembrar que a água ela se ioniza, ou seja, ela se dissocia também. Vamos supor, se eu tiver aqui, ó, uma molécula de água, ela vai ionizar liberando H+ e OH-. Vai liberar aqui tanto o íon aqui, ó, hidrogênio iônico, né, o hidrônio, mais OH-. E essa concentração de íons H+ formada é igualzinho à concentração também da hidroxila formada. E qual é essa concentração? É igual a 1 vezes 10 a menos 7, ou só 10 a menos 7. O produto iônico da água, conhecido como KW, passa a ser, ó, a concentração de H+ multiplicado pela concentração de OH-. Então, o KW passa a ser 10 a menos 7 multiplicado por 10 a menos 7. E adivinha quanto dá isso? Mantém a base, somatória dos expoentes dá menos 14. Olha o que acontece se eu tirar aqui, ó, o colog do KW. Vai ficar igual a menos log, que esse Pzinho significa menos log também, de 10 a menos 14. Que adivinha quanto vai dar? Exatamente 14. Por isso vale a relação pH mais pOH igual a 14. Lembrando que essa relação é válida a 25 graus Celsius. Quando muda a temperatura, muda também o grau de ionização da água. Olha que legal essa relação aqui, ó. Lembra que o pH 7 era considerado uma substância neutra? O pOH também. Mas lembra que abaixo de 7 era considerado uma substância ácida? Olha o que acontece com a escala de pOH. Acima de 7 é uma substância ácida. O mesmo vale para a alcalinidade, ó. O pH acima de 7 era considerado o quê? Uma substância básica ou alcalina. E para o pOH, abaixo de 7 é considerado uma substância alcalina. Lembra que a relação dos dois daria a soma 14? Olha só, 0 mais 14 igual a 14. 6 mais 8 igual a 14. 10 mais 4 igual a 14. 14 mais 0, 14. Significa que se você tiver uma solução com o pOH igual a menos 2, qual vai ser o pH relativo a esse pOH? Vai ser 16, porque 16 menos 2 igual a 14. E se você tiver um pH que seja igual a 3, qual vai ser o pOH relativo a esse pH? Vai ser igual a isso, 11. Muito bom. Por que é importante a relação de pH com pOH? No cálculo do pH de substâncias que são alcalinas ou bases.
Veja bem, olha aqui, a soda cáustica, hidróxido de sódio, tem essa concentração. Qual é o valor do pH? Lembrando que base de arrênios em água libera o cátion, que nesse caso é o Na+, e também libera o ânion hidroxila. Como aqui é uma base forte, significa que 100% das moléculas de base vão se transformar em OH-. Então, se a estequiometria aqui é 1, aqui também tem que ser 1. Significa que se a concentração da base é 0,0001 molar, aqui também tem que ser 0,0001 molar. Bom, então esse valor é o que precisamos para calcular o pH. A expressão matemática para calcular o pOH é pOH igual a menos log da concentração dos íons OH-, bem semelhante ao pH, só muda aqui OH e OH. Então, pOH será menos log daquela concentração ali, 0,0001 molar. O pOH vai passar a ser, então, o menos log, transformando esse valor aqui em notação científica, 1 vezes 10 a menos, andou uma casa, 2, 3, 4. Então, menos 4. Portanto, qual o valor desse pOH? Igual a 4. Bem, mas ele não pergunta o pOH, ele pergunta o pH. Lembra que a soma do pH mais pOH é igual a 14? Significa que, se eu tenho pOH igual a 4, qual vai ser o valor do pH? 10. Aí a soma dá 14. Então, o valor do pH nesse caso aqui é 10. Bem alcalino, né? Vamos para mais um cálculo. Aqui eu tenho o hidróxido de magnésio, que também é uma base forte. Lembrando que a base de arrênios em água libera o cátion, nesse caso aqui o magnésio 2+, mais, nesse caso aqui, é uma dibase. Tem 2 OH- para cada mol de base. Bom, como é uma base forte, significa que 100% será ionizada. Então, se aqui é 0,05, vai ter que formar 100% dos íons. Mas, para cada 1 mol dessa substância, libera 2 de OH-. Então, aqui vai liberar o dobro dessa concentração, que será 0,1 molar. Agora é só calcular o pOH com base nessa concentração. Lembrando, pOH é igual a menos log da concentração de OH-. Nesse caso, será o pOH menos log de qual valor? Isso, 0,1. pOH será igual ao menos log de 1 vezes 10 a menos 1. Qual é o valor? 1. Só que ele não pergunta qual é o pOH. Ele pergunta qual é o pH. Então, se o pOH é 1, qual vai ser o pH? 13. Porque a soma do pOH mais pH é igual a 14. Espero que vocês consigam aí também. Pessoal, obrigado por assistir o vídeo. Não esqueça de curti-lo e também se inscrever no nosso canal. Abraço.